Pai, pedimos a Tua graça nessa noite. Pedimos a Tua graça, meu Pai. Você que teve uma semana difícil, vem aqui à frente, quero fazer uma prece por você. Teve uma semana difícil? Teve uma semana bem difícil? Vem aqui. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Feche seus olhos, põe a mão no coração assim, em sinal de contrição a Deus. Fale com Ele agora. Ele te escuta, Ele está aqui. Ele te escuta. Fale com Ele onde está doendo, onde foi difícil para você. Talvez você só passou pela luta, mas não falou nada, ficou quieto. Talvez você não tinha forças para falar. Mas hoje você veio aqui, Ele diz para você: traga as tuas petições a mim, faça a sua petição, eu te escuto. Ele diz para você nessa noite, Ele te ouve. Ele te ouve. Ele diz que Ele te escuta nessa noite. Ele diz para você confiar nele. Os seus problemas são dele a partir de agora. Coloque no altar aqui o seu problema. Deixa Ele resolver. Talvez na força do seu braço você tentou, mas não conseguiu. Talvez você tentou, mas não conseguiu. E talvez até hoje não está resolvido. Não está resolvido. Fale com Ele. Sim, meu Pai, estão aqui os teus filhos que vieram aqui hoje. Talvez chegaram se arrastando aqui, meu Pai. Talvez chegaram aqui, meu Pai, se arrastando. Não tinham força para vir, mas vieram. Talvez nem viriam. Outros não tiveram força para estar aqui. Até que iriam, mas não vieram. Mas esses que vieram, meu Pai, então receberam a bênção daquele que não veio. Abençoa duplamente. O Senhor é Deus que quer derramar uma bênção em dobro na vida deles. Faça isso, meu Pai. Eliseu pediu uma bênção. Ele pediu uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Pai, que eles possam, através da fé, receber uma bênção em dobro hoje. Aquele que não veio, que seja transferida a bênção daquele que não veio para esses que estão aqui hoje. Eu declaro essa vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, volte para o seu lugar, crendo, confiando que Deus é contigo. Abra sua Bíblia lá em João 8. Abra sua Bíblia em João 8. Pode se assentar, querido, pode se assentar. As crianças, vamos orar já pelas crianças. Pai, nós abençoamos as crianças, meu Pai, que o Espírito Santo as abençoe em nome de Jesus, amém? Pode subir lá para a escolinha. João capítulo 8. Abra sua Bíblia, João capítulo 8, vamos meditar aqui. O tema de hoje é aquilo que eu denuncio pode se tornar... Aí, obrigado. Então, olha só, o que diz aqui? Diz assim, João 8. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas.
Ora, o que dizes? E eles usavam uma pergunta como armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram se retirando um a um e a começar pelos mais velhos até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ali tem outra versão que diz assim: onde estão os teus acusadores? Aí ele diz assim: onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pai, está aqui a tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, meu Deus. Te pedimos tua graça, misericórdia e favor. Amém? Amém. Vocês conseguem ver a cena? Jesus está no monte orando. Quando nós temos o nosso tempo com Deus, então nós nos afastamos, tiramos um tempo com Ele. Jesus fazia isso, tirava um tempo com o Pai Celestial. Ele buscou a Deus, e quando ele desce, então ele vai ao templo. Quando ele chega no templo, ele vai ao templo para ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus. Ele vai no templo para ensinar a palavra de Deus. E ele está ali. Chega então os fariseus e os escribas. Quem são esses dois tipos de gente? Fariseu e escriba, quem que é? Fariseu são aqueles caras que entendem da lei. Qual é a lei? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Hã? Isso, olha aí, até o Schiffer está afiado na palavra. E o escriba são os copistas. Quem são os copistas? São aqueles que copiavam a palavra em pergaminhos. Então, esses são os escribas, são aqueles que copiavam a palavra. Hoje eu vou pregar bem diferente, vou ficar andando no meio de vocês aqui. Ver quem está dormindo, vou dar uma bolacha aí. Não é? Hoje quero ver se alguém dorme aqui. Então, os fariseus são aqueles que eles usam a palavra de Deus como instrumento de chicote. Eles conhecem muito, eles sabem bastante, e eles utilizam a palavra para usar como instrumento de acusação contra as pessoas que erram, que pecam. Esses são os fariseus. São esses dois tipos de gente que chegam aonde? Que pegam uma mulher em adultério e trazem para Jesus. Mas qual que é a ideia deles? A ideia deles não é uma correção. A ideia deles é pegar Jesus em contradição. Qual a contradição? A contradição é a seguinte: eles querem pegar Jesus armando uma arapuca para ele, pegando ele no contrapé. Como que é isso? Como é pegar Jesus no contrapé? Então eles trazem a mulher que está em adultério. Na lei de Moisés era assim: quando alguém adulterava, então a pessoa, ela era trazida até o sacerdote, e ela então, diante de duas testemunhas de acusação, ela era levada num lugar que era um buraco, não tem nada a ver com isso que vocês veem na televisão lá. Era um buraco assim grande, de 2 metros de fundura. A pessoa era jogada ali com aquele que cometeu também o adultério, ou seja, o cônjuge ali que um adulterou, e mais o amante, sei lá quem. Era jogado no buraco, e aí então as pessoas
O povo de Deus pegava uma pedra e apedrejava, ou seja, morria por apedrejamento. Jesus então está ali, ele está ali escrevendo na areia não, na terra, e eles vêm para pegar ele em contradição. Qual é a contradição? Se ele absolve a mulher, porque ele era um homem que veio pregar o perdão para aquele que se arrepende dos pecados, se ele absolve a mulher ali, então ele seria condenado pelos fariseus e pelos escribas. Por quê? Porque na lei, e ele veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Então, se ele absolve a mulher, então ele era conivente com o pecado dela. Ele não poderia fazer isso, absolver ela ali. Porque na lei, pego em adultério, tem que morrer apedrejado. Isso que eles foram armar uma arapuca. Então, se ele absolve ela, ele então está quebrando a lei. Se ele absolve aquela mulher, ele está quebrando a lei. Queridos, fica claro para nós, porque eles vêm aqui dizendo assim, ó, na lei de Moisés, ele diz assim, ó, olha só, no verso 5, na lei ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que tu dizes? Eles perguntavam para ter para armar uma arapuca para Jesus. Isso que eles queriam, né? Aí então, Jesus ele seria, se ele absolve, ele é contra, e ele é conivente com o pecado dela. Então vocês estão entendendo como que funciona? Como que as pessoas são más, muitas vezes. Aí agora, o que Jesus faz? A Bíblia diz que ele escreve na terra. Você já pensou? Vocês já conheciam o texto? Quem já conhecia o texto? Já tinha ouvido. Você que conhece o texto, você já pensou o que Jesus estava escrevendo na terra? Você já pensou ou não? Quem já pensou o que ele estava escrevendo? Se vocês leram o que eu fiz de comentário lá na célula, já dá para ter uma noção. Então, alguns historiadores acreditam que ele estava escrevendo os pecados daqueles acusadores, dos escribas e dos fariseus. Ele estava revelando o coração deles, porque Jesus é Deus. Ele nos conhece no profundo. Então, meu querido, você pode esconder de um monte de gente, pode esconder do marido, da mulher, você pode esconder seus pecados dos filhos, do patrão, do discipulador, do pastor, você pode esconder seus pecados de todo mundo, mas do Senhor você não esconde. Então, alguns historiadores, isso não está na Bíblia, eles creem que Jesus começa a escrever, porque ele escreve duas vezes. Vocês já notaram que ele escreve duas vezes? Ele está escrevendo, né? Ele se inclinou no verso 6 e começou a escrever na terra com o dedo. E depois, no verso 8, inclinando-se novamente, escrevia na terra. Então ele escreve duas vezes. Então talvez os pecados da turma lá que estava com a pedra na mão era bastante. Então ele teve que escrever várias vezes e muita coisa. E eles então enxergaram o que ele estava escrevendo ali. Nós não podemos afirmar, mas é uma verdade, é algo que pode ter acontecido. Porque quando o Senhor mostra para nós a nossa falha, nós não podemos ser coração duro que não se quebranta e não se arrepende. Por quê? Porque senão nós não teremos perdão do Senhor Jesus. Amém, queridos? Até aqui entenderam? Então, ali está uma mulher apanhada em adultério. Ela falhou, ela errou. Agora, existem também aqueles homens que estão com a pedra na mão. A pedra na mão
vamos nos colocar nós com esta pedra. Tudo aquilo que nós atiramos de pedra em alguém, essa pedra pode voltar para a gente. Porque tudo aquilo que você condena na outra pessoa, ou tudo aquilo que você denuncia, a palavra é essa. Por exemplo, a pessoa que denuncia um adúltero. Você denuncia um adúltero, a pessoa caiu em adultério, aí você denunciou lá e tal, olha, fulano é adúltero e tal. Muitos pastores que eram aqueles que eram contra, claro, todos nós somos contra adultério, mas eles pregavam sobre aquilo, e era o primeiro ministério deles, e era isso, aquilo, ele acabou caindo também em adultério. Se vocês olharem, vários pastores caíram em adultério, acabou a família dele. Então aquilo que eu denuncio, eu vou ser provado. A pedra que eu atiro, pode esperar que ela volta para você. Por quê? Porque é a lei da semeadura, ou seja, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem planta, ele colhe um dia. Então, eu até dei o exemplo hoje de manhã, sobre, por exemplo, você que é um empresário, você foi um funcionário, hoje você é empresário, mas você foi funcionário, talvez o teu patrão, ele foi correto, mas ele escorregou em alguma coisinha, ou, por exemplo, o seu patrão, você tinha seu compromisso com ele, e quando talvez ele tenha te dispensado, quando dispensou, você ficou meio machucado, meio magoado, aí você falou assim, não, ele vai ter que pagar, e você levou ele na justiça. Você levou o seu patrão na justiça, mas ele foi um mentor na sua vida. O patrão foi um mentor, ele foi um pai para você, do jeito dele, mas ele foi, talvez meio duro e tal, mas ele te ensinou muitas coisas. Quem teve um patrão aqui, ou tem um patrão que te ensina muita coisa? Quem tem aqui? Só 4, o resto estão todos desempregados? Ou vocês são tudo patrão? Aí levou na justiça, porque tem que pagar e tal, beleza, arrancou lá uns trocos lá do patrão, ele tem que fazer o acerto lá, porque no Brasil a justiça sempre está do lado do trabalhador, né? E aí o que acontece é o seguinte, é que você daí resolve montar uma empresa. Não, você é patrão, chega de ser empregado, isso aí não dá. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Agora você tem que levantar cedo, mais cedo que todo mundo, e abrir a sua empresa, e você é o último que fecha ela. Não pense que você ser patrão, você vai chegar às 10 horas da manhã e sair às 4. Porque senão você vai quebrar, nem vai funcionar. Aí agora, o teu funcionário, que você luta para pagar impostos, você luta para pagar 13º para ele, final de ano, você luta para pagar as férias daquele abençoado, sabe o que acontece? Agora a pedra vai voltar para você, porque agora o teu funcionário, você viu que não trabalhou legal, você dispensou ele, ficou magoado contigo, ele levou você na justiça. Então aquela pedra que você atirou um dia, ela voltou. É a lei da semeadura, meu querido. Pode esperar. Tudo que você faz aqui nessa terra, uma hora volta. Em todas as áreas. A gente muitas vezes está pagando uma pizza que a gente fez lá atrás um erro. Jesus perdoou a mulher? Sim ou não? Perdoou. Mas será que não teve consequência na vida dela? Será que ela não perdeu o casamento? Será que não destruiu a família? Porque, né, como a pastora falou hoje de manhã, né, nós lutamos para que não haja separação. Mas na questão do adultério, se quiser separar, fica livre, porque você está livre mesmo. Se a pessoa não quiser perdoar a outra, ela não precisa. Amém, gente? Vocês sabiam disso ou não? Se houver adultério, você não quiser perdoar, a Bíblia dá respaldo para você ter uma outra família. Não é que nós somos a favor da separação. Amém, gente? Estão entendendo isso aqui? Não. Mas a Bíblia dá respaldo para você. Se você é a vítima do adultério,
E você até pode perdoar no sentido assim, eu perdoo, mas não quero mais viver com essa pessoa. Cada um para o seu canto, pode constituir família, que está tudo certo. Amém, gente? Entenderam isso? Isso está na palavra, tá? Jesus, ele dá essa autoridade. Bom, então, aqui agora tem Jesus na história. Ele está ali. Jesus está lá. E ele então, trazem a mulher para ele. Os fariseus e escribas estão com a pedra na mão, né? A pedra para você atacar o gigante, ou seja, o diabo, né? Nunca jogue pedra nas pessoas. Mas Jesus está ali escrevendo na terra. Olha só a sabedoria do Senhor. Se ele poderia ficar nervoso na hora e dizer assim, não, realmente está na palavra, vamos apedrejar aí. E acusar ele de ser uma pessoa sem compaixão. E acusar ele de não ter compaixão. Não, apedreja mesmo. Então eles vieram para pegar ele não tem compaixão. Se ele perdoa, ele é conivente com o pé. Você está entendendo? Então ele está no meio de duas situações bem difíceis ali para resolver. Aí o Espírito Santo fala com Jesus, porque ele é Deus, mas ele na terra veio vestido de gente, como eu e você. Então nesse momento ele é gente, ele é sangue, ele é carne, ele nunca pecou, mas nesse momento ele precisa de uma inspiração de Deus. Quando vier os problemas para você resolver, nunca resolva ele no calor da emoção. Engula seco, fica quieto, não fala na hora, porque você pode botar tudo a perder na sua vida, na sua casa. Então, ele está ali no meio de duas situações. Aí ele escreve lá, porque o Senhor fala, talvez sejam os pecados dos fariseus e dos escribas. E naquele momento ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você entendeu? Então aí agora desarmou os caras. Porque agora todo mundo viu, meu Deus, acho que o meu pecado é maior do que o da adúltera. Os caras falaram ali dentro deles. Eles pensaram, o meu pecado é maior do que o dela. Então aí desarmou eles, entendeu? Então a maioria dos nossos problemas que nós temos, que criam para a gente, muitas vezes eu vejo assim, eu estou aqui na igreja, beleza, estamos orando, estamos todos na bênção e tal, dali a pouco vem uma bomba para que eu tenha que resolvê-la. Mas eu falei, Deus, mas eu não tenho nem, eu não criei isso aqui, Senhor. Mas eu tenho que orar, ter sangue frio, ir lá e apaziguar a coisa. E tenho que falar algo, e ainda eu tenho que dar uma resposta, porque eles ficaram perguntando. Olha só o que eles ficaram aqui, no verso 7. Como insistissem na pergunta, o verso 7. Põe a outra versão lá, filho. Eles insistiram. Tem outra versão aí? Vamos ver a outra versão. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Continuaram, ficaram ali, e daí? Aí, veja bem, você está numa hora que você tem que dar uma resposta para alguém. Mas você também tem que pensar, porque pelas tuas palavras você será justificado, Jesus falou, ou pelas tuas palavras tu serás condenado. E aí, meu querido, hoje tem um monte de advogadinho, porta de cadeia aí, ganhando dinheiro para arrumar processo contra as pessoas, porque a pessoa falou algo e ela tem prova contra aquilo, muitas vezes gravou, e aí você vai ter que dar conta de cada palavra, você vai ter que pagar ainda, indenizar a pessoa. Olha, Face aí, book, essas coisas aí, é o lugar dos caras ganhar dinheiro. Por isso, você que gosta de entrar em confusão, vai se preocupando aí. Não entra em embate que você
Você não precisa disso, você não vive para isso, porque tem gente mal intencionada nessa terra. Está aqui, ó. Jesus há 2000 anos tinha os caras do Facebook lá querendo pegar ele na contradição. Cuidado com o que você fala, porque quando você fala alguma coisa, aquilo pode armar um fuzuê na sua vida, aquilo pode armar assim um incêndio, porque depois que incendiou a floresta, não tem bombeiro que apague. Depois que deu problema lá para você, não tem bombeiro que apague, não tem como a gente arrumar, a gente consertar alguma coisa que já está feito, já está, porque o inimigo, gente, olha só, preste atenção, o inimigo ele fica maquinando coisa contra a gente, e você está lá, né, adorando a Deus, você está lendo a Bíblia, você está de boa, você está de bem com a vida e tal, mas o Satanás e os servos dele, eles estão ali para te armar o laço. Amém, queridos? Por isso que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E a gente às vezes cai em umas furadas aí, porque os filhos do Satanás, eles não entram assim nas bobagens que a gente às vezes faz, né? Hoje o diabo ele arma, veja só, quando você vê lá 031, 051, 0 não sei o que ligando para você, só se você quer atender, mas eu não atendo. Já sei que é do PCC armando golpe para a gente. Ó, sua filha está aqui, aí bota uma menina que parece que é a avó da sua filha. Pai, está me matando, me sequestraram, querem 2.000, põe agora na conta que eles me liberam. Os caras são tão sem vergonha que eles ligaram, é só você pegar, tem na internet aí, eles deram golpe, tentaram dar golpe na polícia. Ligaram na delegacia de polícia para soltar, porque eles queriam o dinheiro, não do policial, eles queriam o dinheiro do que estava preso lá, que era uma pessoa de dinheiro. E aí o cara falou assim: aqui é do Tribunal de Justiça e tal, e eu sou o promotor, não sei o que lá, oficial de justiça, e eu preciso falar com o fulano que está aí dentro, porque nós precisamos entregar uma intimação para ele e tal. Só que ele tem que depositar tanto dinheiro lá na conta, não sei o que fica bloqueada, lá, aquelas histórias que vocês já sabem. Aí o cara falou assim: ué, o policial desconfiou, porque não é normal acontecer isso, mas os caras estavam dando golpe. Aí daqui a pouco o cara passou a mão no telefone e falou assim: olha, é aí do Carandiru, um exemplo. Aí o cara falou: é daqui mesmo e tal. Aí o cara deu risada lá. Se eles tentam dar o golpe na polícia, quem dirá a gente? E o povo de Deus muitas vezes cai nas ciladas, cai em golpe. Então, o inimigo está sempre armando para o povo de Deus. Por isso, eu e você precisamos ser prudentes em algumas coisas, né? A gente não está dizendo para você não ajudar as pessoas. Isso aí você pode ajudar mesmo, pode, né, fazer uma cesta básica, agora é final de ano, você pode ajudar, mas, queridos, existem coisas que está claro que o inimigo quer armar para a gente, está claro que o diabo quer armar para nós, ele quer armar essas situações, e nós temos que ser muito prudentes. Então aí Jesus pega e fala assim, no final, ele não condenou a mulher aqui pela sua situação. Agora, esta mulher, ela foi pega em adultério. Muitas vezes na Bíblia, adultério quer dizer infiel. É uma palavra mais branda para dizer que a pessoa está adulterando também. Sim ou não? Você já viu assim, Jesus falou assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Só que quando eu não busco primeiro o reino de Deus,
Isso tem a, você tem que se julgar, você tem que se auto-julgar. Até onde eu tenho feito o melhor para Deus? Até onde eu tenho sido fiel a Ele? E até onde eu tenho sido infiel a Ele? Até onde? Até onde isso está dentro de mim? Como que está isso? Até qual é a parte que funciona isso para mim? Será que eu tenho feito o melhor para Ele? Será que Ele é o primeiro na minha vida? Será que Jesus é o primeiro em nossa vida? Então, aqui a gente tem que ver assim, essa infidelidade desta mulher, e muitas vezes a Bíblia fala da mulher se referindo à noiva, e a noiva é a igreja. Então, quando muitas vezes a Bíblia fala em mulher, é a noiva, e a noiva é a igreja, e a igreja somos nós. Então, será que nós temos sido fiel ao Senhor? Fiel ao noivo? Será que temos dado o melhor para Ele? Ou será que temos dado o resto para Ele? Como que é a nossa vida? Agora você faça um auto-julgamento aí. Como você tem tratado o noivo? Ele é o primeiro na sua vida? Ou ele recebe o resto? Só o que sobra? Aí depois eu quero o melhor. O Senhor tem que fazer justiça na minha causa, Senhor. Porque o Senhor é obrigado a fazer justiça. E se não fizer, eu vou sair da igreja. E aí você pega e fica chateado com ele. Pois é, queridos. Mas aí tem a ver o seguinte: aquele que é filho leal, ele sempre vai preservar a sua intimidade com o pai. Ele tem autoridade. Por quê? Porque o pai deu autoridade para ele. Porque ele é filho. Não é? Se você é filho dele, você é primogênito. A igreja é do primogênito. Quem é o primogênito? Jesus. Ele é o primogênito dentre os mortos. E eu e você somos como a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Ninguém toca em você. Amém, querido? Sabia disso? O diabo não tem autoridade de tocar em você. Mas para isso eu preciso saber qual é a posição, onde estou no reino. Eu faço o melhor para Ele? Eu sou fiel a Ele? Ou eu sou fiel quando eu quero? Quando eu estou com vontade? Nós optamos assim por passar o 31 de joelhos nesse altar, já há anos e anos. A gente muitas vezes estava viajando, a gente voltou para passar aqui, porque eu entendi, isso é uma concepção minha. Se você não pensa assim, fica à vontade. Mas para mim, para minha família, o 31 é de joelhos aqui. Eu quero passar o primeiro, o segundo, a virada. Eu quero passar de joelhos na casa de Deus, para que eu possa buscar em primeiro lugar naquele ano o reino de Deus. E é assim que eu tenho feito. E eu sei também, meus irmãos, que você trabalha o ano inteiro e você quer umas férias e não vê a hora de dar uma vazada aí. Eu entendo isso. Só que eu entendo também que se eu me preocupo em dar o melhor para o meu Deus que está nesse altar aqui e nesta casa, Ele vai me dar o melhor naquele ano. Amém, queridos? Você tem que entender isso. Isso chama-se fidelidade. Isso chama-se colocar o Senhor em primeiro lugar. E aí ele diz assim, respondeu: alguém te condenou? Não. Por quê? Porque acabou. Caiu por terra toda a máscara que eles tinham ali, né? Eles vieram acusar e iam matar mesmo. Você veja a maldade do homem, do ser humano. E ele diz assim: ninguém te condenou? Ela: não, ninguém, Senhor. Então tampouco eu te condeno, vá e não peques mais. Coloca a canção lá, filho. Essa canção aí, tem uma canção aí que está escrita aí, do Marcos Góes. Essa é velha. Esse é só para aquele que pisou na lama do dilúvio que vai lembrar. Mas fique em pé então, essa é a palavra de hoje. Simples, rápida, para a gente entender. Aonde eu me coloco no reino de Deus?
Aonde eu estou? Será que eu me coloco no lugar de Jesus? Quero mais sabedoria, com certeza. Talvez eu esteja no lugar dos fariseus, atacando pedra. Conheci mais a palavra para ser um instrumento de chicote. Ou a mulher infiel? Se o inimigo te vem acusar, tem a letra lá, né? teus É para pecados te quer condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá. Pois lá na cruz já comprou perdão, sangue que apaga toda acusação. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. Feche os olhos. Vamos reconhecer nossas falhas. Será angústia ou tribulação, Perigo, fome, perigo, fome ou perseguição. perseguição. Quem te irá separar de Jesus, irmão? Pois você é mais que um vencedor. Quem vai te tirar deste amor? Vai, 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 e não pegues mais. Vai, 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 e não peques mais, não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, receba a paz, receba a paz, em nome do Pai. Não peques Sim, meu Pai, nós queremos, nesse momento, Senhor, queremos pedir a Ti que o Senhor nos ajude, meu Deus, a entendermos aonde estamos, que lugar que estamos, Pai. Ô Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nos mostra. Se estamos no lugar do fariseu atirando pedras, ou se estamos no lugar da infiel, da mulher infiel, aonde estamos, meu Pai? Nos ajuda, Senhor Jesus. Mostra para nós, Senhor Jesus, aonde estamos.
ou se estamos, meu Pai, no lugar do Senhor. Queremos estar no lugar dele. Todos querem estar no lugar de Jesus. Todos queremos estar naquele lugar. Aquele lugar onde o Senhor mostra sabedoria para resolver os problemas. Sim, meu Pai. É naquele lugar ali, Senhor. Então, nos ajuda, Senhor. Faça a sua oração. Faça a sua oração. Faça a sua oração aí agora. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele nessa noite. Aleluia, Senhor Jesus.